Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Em um circuito elétrico representado no desenho abaixo, o valor da força eletromotriz do gerador ideal é E igual a 1,5 volts. E os valores das resistências dos resistores ômicos são R1 igual a R4, que é igual a 0,3 ohms, e R2, que é igual a R3, igual a 0,6 ohms, e R5 igual a 0,15 ohms. As leituras no voltímetro V e no amperímetro A, ambos ideais, são respectivamente. Pois bem, então, pessoal, primeiramente, iremos encontrar o valor da corrente elétrica que passa pelo amperímetro A, né? Ou seja, a corrente total, né? Que veja que esse ramo vai direto para a fonte de tensão, ou para o gerador, né? Como diz a questão. E bem, outro ponto é ver que R1 e R4 são iguais, assim como R3 e R2 também são iguais, né? Então veja que aqui temos um ramo com uma resistência equivalente R1 mais R2 e aqui um segundo ramo em paralelo com resistências R3 mais R4. Que bem, os dois valores darão exatamente iguais, né? Aqui temos 0,3 ohms, enquanto aqui temos 0,6 ohms, e aqui abaixo temos 0,6 ohms, enquanto aqui 0,3 ohms. Então o ramo inteiro terá a mesma resistência equivalente, os dois, né? Fazendo com que a gente possa chegar na seguinte conclusão, que no ramo que contém os resistores R1 e R2 passa uma corrente I, que é igual à corrente que passa pelo ramo onde tem as resistências R3 e R4. Logo, no amperímetro, teremos uma corrente elétrica total de 2I, né? Pensando aqui a questão do nó e da conservação da corrente elétrica, certo? Temos aqui I e I passando aqui, então, o total 2I. Então, bem, aplicando a lei das malhas, tá? Para o primeiro ramo, onde eu tenho os resistores 1 e 2, né? Pegar aqui e adotar o sentido horário, temos o seguinte, então, né? 1,5 volts menos R1 vezes I menos R2 vezes I menos R5 vezes 2I igual a zero, né? Essa lei das malhas aqui parte do princípio de conservação de energia, né? Onde cada resistor apresenta o que seria uma queda de potencial, né? Uma DDP V, né? No caso aqui V1, aqui V2 e aqui V5, né? Lembrando da lei de Ohm, que o que é a lei de Ohm? Diz que a diferença de potencial num resistor é igual ao produto da resistência elétrica vezes a corrente, né? E cada resistor apresentará uma queda de potencial, certo? Bem, substituindo-se os valores, temos o seguinte: 1,5 menos R1, que é igual a 0,3 vezes I, menos R2, que é igual a 0,6 vezes I, menos 2 vezes 0,15 vezes vezes I, igual a zero, né? Já colocando 2 aqui na frente. 1,5 menos. Essa multiplicação, 2 vezes 0,15, dará 0,3, que menos 0,3, menos 0,6, menos 0,3i, né? Teremos menos 1,2i, igual a zero. Nisso aqui, podemos passar agora 1,5 que soma para o outro lado, que subtrai, passando para o outro lado, somando, né? Temos que menos 1,2i igual a menos 1,5. Passando menos 1,2 para o outro lado, dividindo, temos então que I é igual a menos 1,5 divididos por menos 1,2. O que dá então o valor de 1,25 amperes, o valor da nossa corrente elétrica I,
né? Vale lembrar, o que passa no amperímetro é o valor de 2I, né? Então, a corrente no amperímetro, vou chamar de IA, fazer aqui abaixo, é igual a 2 vezes I, ou seja, 2 vezes 1,25, que resulta em 2,50 amperes. Ok? Pois bem, então, achadas então a corrente que passa pelos ramos do circuito, vamos encontrar o que? A diferença de potencial, né, a leitura no voltímetro, entre esses dois pontos. Como a questão não informa, né, qual deles é o polo positivo ou negativo, nós iremos atrás do módulo, do valor, né? Tanto que as alternativas ali estão todas positivas, né? Que dependendo da posição, poderia ter um valor negativo ou positivo. Mas bem, como não é dado, então a gente vai atrás do que seria o módulo desse valor, certo? Pois bem, pensando que em R1, tá? Em R1 temos uma diferença de potencial, ok? Considerar esse ponto aqui como sendo o ponto A, que é equipotencial para esses dois resistores nesse ponto. Aqui um ponto B e aqui um ponto C. Tá? No caso R1, a diferença de potencial dele será de VA menos VB, né? No caso, a queda de potencial que ele apresenta. E em R2, temos um valor V', que eu vou chamar aqui, que é VA menos VC, certo? Bem, se fizermos a subtração entre esses dois, né, ou seja, da diferença de potencial em R1 e a diferença de potencial em R2, né, teremos o seguinte: VA menos VC menos VA menos VB, certo? Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu peguei a tensão V1 do resistor 1, do resistor 3 ali no caso, e subtraí pela diferença de potencial do resistor 1, chamando de V1, né? Fiz uma subtração, que vai dar o que então? Veja aqui que teremos VA menos VA, ou seja, podemos cancelar esses termos aqui. E menos, com menos dá mais, então eu tenho um VB positivo menos VC, que está negativo. Quem é B e quem é C? Exatamente os pontos, né, onde o voltímetro está ligado, está conectado. Então, fazendo a diferença de potencial entre esses dois, né, tirando a diferença da diferença de potencial, vai ficar meio redundante, mas é o que acaba sendo feito, achamos a diferença de potencial aplicado no voltímetro, que é a leitura que ele irá fazer. Ok? Bem, V3, pela lei de Ohm, é igual a R3 vezes I, ou seja, R3 vale 0,3, como diz a questão, isso. R3 vale 0,6, tá? É o outro que vale 0,3. Aí, vezes I, que é 1,25. Isso aqui resulta no valor de 0,75 amperes. Agora, V1 é igual a R1 vezes I, que é a corrente que passa por ele. Ou seja, 0,3 vezes 1,25, o que dá 0,375 volts. Aqui, fazer um pequeno errata, acabei botando ampere, mas é volts. Ok? Logo, a leitura no voltímetro, né? VB menos VC será igual a justamente essa diferença, né? 0,75
0,75 menos 0,375, o que vai resultar em 0,375 volts, que isso aqui é a tensão aplicada no voltímetro. Então temos ali a corrente que passa pelo amperímetro, a leitura do amperímetro, e a tensão aplicada no voltímetro, 0,375 volts, o que corresponde com a letra A. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!